Olá, alunos de Físico-Química 2. Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo caminhando bem, que vocês tenham conseguido acompanhar a última aula e que vocês gostem dessa próxima aula. Nós vamos continuar falando sobre diagramas de fase. Agora, especificamente, nós vamos entrar em alguns conceitos e algumas avaliações de gráficos que são bem importantes dentro dessa parte da matéria. A gente vai dar uma passadinha hoje pelos sistemas, então, de dois componentes, como a gente vem estudando, mas especificamente a gente vai ver os gráficos de pressão por fração molar, o gráfico de temperatura por fração molar, porque esses dois gráficos dão informações muito diferentes para a gente e extremamente relevantes. E a gente vai entender, então, observando esses dois tipos de gráfico, por que eu tenho o sistema de destilação simples, o sistema de destilação fracionada, o que são os azeótropos e como a gente vai trabalhar com os líquidos immiscíveis. Então, na aula de hoje, a gente tem uma série de coisas para ver. E eu espero que vocês gostem de como eu vou expor. Lembrem-se de uma coisa muito importante. Essas aulas gravadas, elas são tipo o resumo da coisa, né? É só um direcionamento para vocês. A parte pesada do texto, a parte que vocês têm que entender, inclusive o vocabulário mais aprofundado, tá lá no livro. Não se esqueçam de ler lá no livro o que vocês precisam, hein? A informação completa, detalhada, tá lá no livro. Então, nós estamos num sistema a dois componentes, lembra? A gente vem estudando o sistema a dois componentes. Quando a gente viu na última aula o sistema a dois componentes, a gente chegou no que a gente conhece como regra das fases, onde eu tenho que grau de liberdade ou variância, certo? F é igual ao número de componentes menos o número de fases mais 2. Essa é a regra das fases. Se eu tenho dois componentes, então eu passo a ter F, que é o grau de liberdade, igual a 4, certo? 2 lá da equação, mais 2 do número de componentes, menos P, que é o número de fases. Se eu faço essa conta aqui, eu tenho que, se a minha temperatura é constante, eu tenho que o grau de variância remanescente vai ser F', então F' significa que eu estou chamando alguém de constante, passa a ser igual a 3 menos P, certo? Então, aqui eu tenho 4 menos P, que me dá um total de 3. 3 graus de liberdade. Se eu estou falando que eu vou chamar a temperatura de constante, eu passo a ter, então, um valor máximo de 2. Quem são esses 2 graus de liberdade que eu tenho? Passa a ser, então, a pressão e a fração molar. E a gente vai olhar esse gráfico, então, de pressão por fração molar, certo? Um dos 2 graus de liberdade, então, remanescente é a pressão e o outro é a composição expressa pela fração molar, então, no componente. Esse gráfico aqui é o gráfico que a gente vai observar. Professora, tem duas linhas, de onde saiu isso? Que PB estrela é esse, PA estrela, que ZA é esse? Calma, a gente vai entender isso daqui para frente. Ufa, professora, não, esse gráfico eu lembro. Esse gráfico aqui de pressão por fração molar, com essa linha reta aqui, eu lembro o que é isso, líquido, vapor. Isso aqui é o gráfico das soluções ideais da lei de Raoult. Exatamente. Então, as pressões parciais, certo? Do vapor dos componentes de uma solução ideal de dois líquidos voláteis estão relacionadas com a composição da solução líquida e essa relação é dada pela lei de Raoult. Então, vamos lá.
as pressões parciais, PB estrela, PA estrela, de um componente de uma solução ideal, portanto, essa reta, de dois líquidos voláteis, então eles vão passar do estado líquido para o estado de vapor, são relacionadas, então, pela composição da solução líquida da lei de Raoult, onde eu tenho, então, lá da lei de Raoult, que pressão parcial de A é igual à fração molar de A, pressão padrão de A, e a mesma coisa para B, onde essa pressão parcial é a pressão de vapor parcial de A, que é dada pela fração molar de A, vezes a pressão de A, se eu tivesse só o vapor de A e nada do vapor de B. Certo? Vocês lembram disso? Isso aqui a gente já viu lá no capítulo anterior. Vamos voltar lá para aquele gráfico, então, que deu susto na gente, né? Falei, de onde saiu essas duas linhas? Bom, aqui a gente já entendeu que é a linha lá das soluções ideais de Raoult. O que eu fiz aqui? Eu combinei dois gráficos. Eu combinei o gráfico de pressão por fração molar do líquido e do vapor. Da fração molar do líquido, eu tiro aqui, mas da fração molar do vapor, a linha é curva, certo? E eu fiz a comparação dessas duas linhas no mesmo gráfico. Vejam que eu tenho uma região entre esse gráfico. E essa linha aqui existe, por quê? Porque a composição do líquido é diferente da composição do vapor, porque se eu tenho um líquido mais volátil do que o outro na minha mistura, esse líquido mais volátil vai tender a passar para o vapor de forma mais rápida do que o líquido que é menos volátil. Então, a composição do líquido é diferente da composição do vapor. Por isso, eu tenho essas duas linhas diferentes que me dizem a composição do líquido e a composição do vapor, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse ponto, aqui, nessa linha horizontal, nessa linha vertical aqui, em função dessas linhas horizontais, tá bom? Se eu olhar aqui no ponto A, eu tenho aqui no ponto A somente líquido, nessa pressão e com essa composição de líquido. Nessa composição, eu tenho que a fração molar aqui é dada pelo líquido, certo? Se eu for diminuindo a pressão do meu sistema, eu vou chegar num ponto em que eu vou chegar aqui, onde eu tenho a composição do líquido já em equilíbrio com o gás. Se fosse um único componente, né? Aqui eu teria o líquido passando para gás, então aqui eu teria a primeira molécula passando para o gás, né? Isso daqui ficaria em equilíbrio durante um tempo, até tudo passar para gás. Só que eu não tenho um único componente, eu tenho dois componentes. E aqui a minha primeira molécula do líquido mais miscível, mais volátil, desculpa, já passou para o estado gasoso. Então, eu já tenho uma fração molar do estado gasoso. Portanto, eu já tenho uma outra curva. Então, vejam que essa linha aqui me dá a composição do líquido, certo? Então, aqui, nesse ponto, se eu olhar, eu tenho a fração molar do líquido. Mas, nessa pressão, onde eu tenho a primeira molécula do meu líquido mais volátil passando para o vapor, eu já tenho uma outra fração molar, que a gente não vai chamar de XA, mas a gente vai chamar de YA, que é dada pela composição do meu vapor. Certo?
Se eu continuar diminuindo a minha pressão, eu vou passar por essa região aqui. O que essa região me mostra? Vamos pegar aqui como exemplo essa P2. Aqui em P2, eu tenho duas composições diferentes. Se eu traçar a linha de amarração aqui, chegar aqui e puxar aqui embaixo, eu vou ter XA do líquido, composição do líquido, fração molar de A no líquido. E se eu pegar esse ponto e traçar aqui, P2, uma linha reta, e chegar na linha curva de composição do vapor e puxar aqui embaixo, eu vou ter a fração molar de A no vapor. Se eu continuar diminuindo a pressão do meu sistema, eu vou chegar nesse A3, onde todo o meu líquido está acabando de passar para a situação de vapor. Eu tenho aqui, por exemplo, a última gota de líquido passando a vapor. Então, aqui eu teria a fração molar de A nessa última gota. Vejam que a concentração, né, a fração molar de A vem diminuindo aqui. E a fração molar de A no vapor também dá uma diminuída, não tão grande, mas dá uma diminuída também. E é um valor de Y', certo? Se eu continuar diminuindo a pressão, eu saio da região onde existe a possibilidade de eu ter líquido e todo o meu sistema é composto por uma única fase, que é a fase de vapor, onde eu tenho dois componentes completamente no estado de vapor, certo? Então, essa linha aqui é o que a gente chama de linha de amarração, por quê? Porque quando eu tenho um sistema onde eu tenho, né, 2 graus de liberdade, quando eu olho para as composições aqui e para olhar as composições do líquido e do gás, eu tenho que chamar um dos meus graus de liberdade de constante. Então, eu estou amarrando um dos meus graus de liberdade, no caso, a pressão, para que eu consiga avaliar como funciona a fração molar naquela pressão específica. Por isso, a gente chama de linha de amarração, porque eu estou amarrando a pressão a um valor constante. Eu estou diminuindo mais um grau de liberdade. Eu já tinha tirado o grau de liberdade da pressão, tinha ficado só... eu já tinha tirado o grau de liberdade da temperatura, eu já estava trabalhando a temperatura constante, estava com 2 graus de liberdade, pressão e composição. E agora ainda chamo a pressão também de constante, para poder avaliar só a fração molar no líquido e no vapor que está sendo gerado. Se eu olhar, então, para aquela linha de amarração, ela relaciona diretamente a composição do líquido com a composição do vapor, certo? E como estamos num gráfico, isso é feito matematicamente. Como assim, professora? Meu Deus do céu, lá vem mais fórmula, mais coisa. Sim, vem. Mas é uma rapidinho, vocês vão ver que é fácil, né? Então, vamos lá. Já falei que a temperatura era constante. Agora eu vou falar que a pressão é constante e vou olhar só para a composição química, né? Então, um ponto na região das duas fases do diagrama de fase que estão em equilíbrio, certo? Fase alfa, fase beta, fase líquido, fase gasosa pra gente, com 2 componentes. Então, a fase alfa tem 2 componentes líquidos, a fase beta tem 2 componentes líquidos, certo? Indica, então, as quantidades relativas de cada fase. Existe, então, uma proporção entre os números de moles dessas duas fases, alfa e beta, que estão em equilíbrio. Vejam que eu estou falando do número de mols de líquido e gás.
Não estou falando do componente 1 e do componente 2 do líquido, certo? Não troquem isso. Eu estou falando da composição do líquido em relação à composição do vapor. Se a gente olhar, então, lá aquela linhazinha vertical, né, que a gente veio estudando, e aí eu pego aqui um ponto entre as duas, né, onde eu tenho fase líquida e fase sólida em equilíbrio. Se eu olhar esse ponto, se eu olhar para a minha linha de amarração, nesse ponto, eu vejo que eu consigo medir as distâncias L alfa, L beta, L do líquido e L do gás. E essa retinha aqui, né? Ela é proporcional à reta maior, da mesma forma que essa L beta é proporcional à reta maior. E como é que a gente faz isso? A gente faz usando o que a gente chama de regra da alavanca, onde número de mols da fase alfa, número de mols da fase líquida, vezes o tamanho L alfa, o tamanho dessa retazinha aqui, é diretamente proporcional, portanto, igual, certo? Ao número de mols da fase beta, ao número de mols da fase de vapor, vezes o tamanho dessa semirreta aqui, L beta, onde N alfa são os números de mols da fase alfa e N beta os números de mols da fase beta, certo, pessoal? Mas, como vocês sabem, dentro do laboratório, variar a pressão e manter a temperatura constante não é uma coisa fácil. Mexer com pressão nunca é legal, né? Vamos lá, todo mundo aqui prefere aumentar a temperatura lá da água da panela do que mexer com a pressão, né? Panela de pressão é um negócio que a gente olha assim e fala, ah, meu Deus, vou ter que mexer com a panela de pressão, né? Não é um negócio legal. Então, dentro do laboratório também não, e dentro da indústria também não. Né? Se a gente pode mexer com a temperatura e não mexer com a pressão, é muito mais fácil. Então, ao invés de falar que a temperatura é constante e variar a pressão, vamos partir do princípio contrário. Vamos agora fazer a pressão ser constante e trabalhar com o gráfico de temperatura por fração molar. Então, aqui a gente não vai mais olhar o gráfico da pressão por fração molar, mas a gente vai olhar para o gráfico da temperatura pela fração molar. E aí, a gente tem uma coisa interessante. Esse gráfico aqui, onde eu tinha líquido e vapor, vai se inverter. E eu vou passar a ter líquido aqui embaixo, a temperaturas menores, e a temperaturas maiores eu passo a ter vapor. Então, essa curva aqui de baixo é a minha curva de líquido passando para vapor. E essa daqui é a composição do vapor. Essa daqui é a composição do líquido, essa daqui é a composição do vapor. Mas, professora, por que ela não fica reta? Porque eu estou falando de temperatura. E lá na lei de Raoult, a gente viu o gráfico de pressão por fração molar. Se a gente tivesse visto o gráfico de temperatura por fração molar, a gente teria visto essa curva aqui, lá para a lei de Raoult. O que não é interessante, porque uma reta é muito mais interessante de ser estudada. Mas, como a gente agora vai ver esse gráfico, tá aqui a curva. A curva da composição química do vapor continua sendo curva, só que agora a curvatura dela está ao contrário desse gráfico. Vale exatamente a mesma coisa, vamos lá, né? Então, eu tenho aqui o ponto A1, começo a aumentar a temperatura, chego aqui no ponto A1, tenho essa fração molar para essa temperatura. Aqui eu tenho tudo líquido, essa daqui é a fase líquida, certo? E aí eu aumento a temperatura até chegar aqui. Quando eu aumento essa temperatura até aqui, o que acontece? Eu tenho nesse ponto a primeira molécula passando para o estado de vapor, certo? Eu tenho aqui a primeira gota passando para o estado de vapor, e aqui nesse ponto, em cima dessa linha, eu tenho a composição do líquido, tá aqui a linha de amarração, do outro lado eu tenho a composição do vapor, certo?
Se eu continuar aumentando a temperatura, eu vou ter aqui outra composição, chego até o ponto em que eu só tenho vapor, né? Aqui eu vou ter o último ponto passando para vapor e aqui só vapor. Só que esse gráfico não é legal de ver de baixo para cima, não é legal ver a passagem do líquido para o vapor, mas sim é muito mais interessante estudar a situação contrária, a situação de condensação, onde eu tenho vapor passando a líquido, certo? Então, esse gráfico a gente olha ao contrário. Por quê? Porque eu vou olhar essas diferentes linhas de amarração para essas composições aqui. Então, vejam que tenho lá o meu sistema. Tá aqui A1, mas vamos partir de A1 aqui em cima no vapor, certo? Tarará, 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 vem condensando aqui tudo gás, tudo vapor, pá, cheguei aqui, primeira molécula de vapor passou a líquido. Tá, vamos olhar aqui, esse ponto aqui. Tudo passou a líquido, né? Aqui eu tenho esse ponto. Se eu olhar para vapor, se eu estiver descendo aqui, vejam que eu tenho a composição do vapor e a composição do líquido. Se eu pegar esse líquido, esquentar de novo e começar a condensar ele vai chegar aqui nesse ponto. Isso daqui é o sistema que a gente conhece como destilação, onde eu aqueço, passo a vapor, condenso, aqueço, passo a vapor, condenso. Esse daqui é o sistema de destilação. Esse daqui é o conceito de destilação. O conceito de destilação saiu, né, com a interpretação desse gráfico. Tudo bem? Então, vamos analisar esse gráfico com bastante cuidado, certo? Porque a gente está falando de destilação agora de soluções, que é um processo que a indústria adora. Principalmente por quê? Porque eu trabalho com destilação a pressão constante, certo? Então, lá, a região entre as duas curvas é uma região bifásica, duas fases em equilíbrio, certo? Para aquela temperatura que eu vou chamar de constante, por exemplo. Peraí, professora, mas a senhora falou que vai variar. Mas lembra, para cada linha de amarração que eu avalio, eu estou chamando a temperatura, o meu segundo grau de liberdade de constante, pelo menos momentaneamente, né? A linha simboliza, então, a utilização de 1 grau de liberdade. Nesse caso, a pressão do diagrama tá fixa e eu vou chamar a temperatura de fixa só para eu poder avaliar essa linha aqui. Numa dada temperatura, então, as composições das duas fases em equilíbrio estão determinadas. A composição da fase alfa é dada pela fração molar de A no líquido, certo? E no gás é dada por aqui. As regiões fora das curvas, então, certo? Correspondem a uma única fase, de modo que eu tenho, de novo, F' igual a 2, por quê? Porque eu estou chamando a pressão de constante, então eu tenho 2 graus de liberdade, temperatura e composição, temperatura e composição. Então, aqui a gente tem o sisteminha de destilação. Esse aqui é o sistema de destilação mais simples que tem, é o conhecido como destilação simples, onde eu tenho aqui a minha mistura líquida, certo? Então, eu tenho aqui o meu sistema de 2 líquidos miscíveis, com as suas frações molares XA e XB, aqueço, ele começa a passar a vapor, esse vapor tende a subir, certo? Bem, tende a subir. Quando ele sobe, que ele chega aqui, ele encontra uma outra temperatura, porque a minha fonte de calor está aqui, não aqui em cima. Quando
esse vapor chega aqui e começa a ser direcionado aqui para dentro, ele encontra aqui um condensador. O que é esse condensador? Normalmente é um vidro que tem esse tubo vazio aqui, e aqui fora ele tem um outro tubo por onde passa água, tá? Essa água, então, entra aqui por baixo, sai aqui por cima e ela tá mais fria do que a temperatura aqui. Tem uma outra temperatura aqui. Então, quando esse vapor sobe, ele é direcionado para cá e vem para cá. Quando ele chega aqui, ele encontra uma outra temperatura, aí ele condensa. Ele vai passar a líquido e eu recolho esse líquido. Vejam que aqui, então, eu tenho uma composição e aqui eu tenho outra composição. Aqui eu tenho as frações molares XA e XB. Faço a passagem para vapor. Esse vapor, enquanto não passar tudo aqui, certo? Esse vapor tem uma fração molar diferente da fração molar daqui. Lembra? Se aqui eu chamo de XA e XB, aqui eu chamo de YA e YB. Então, esse líquido que condensou aqui vai ter a fração molar YA e YB, que é diferente de XA e de XB. Aqui está o gráfico, onde eu tenho vapor e líquido, certo? Aqui eu tenho a temperatura, aqueço, chego aqui nesse ponto, vejo a composição de A e de B, da fase A, da fase B, da fase líquida, da fase vapor, aqui é a composição da fase líquida, aqui é a composição da fase vapor. Pego o que está aqui, condenso, e então eu tenho fase líquida, fase vapor condensada. E aqui, então, eu tenho a composição química da fase condensada. No gráfico anterior, eu tinha esse conjunto de curvas aqui muito pouco inclinada. Então, uma única vez que eu fizesse o processo de destilação, eu já conseguiria separar bem os meus líquidos, certo? Eu já conseguiria separar bem, eu já conseguiria ter uma fração molar bem diferenciada de A e de B nos meus recipientes. Já quando os líquidos têm pontos de ebulição muito próximos, então, portanto, a volatilidade deles é muito próxima, um sistema de destilação simples não é o suficiente. Eu preciso de um outro sistema que a gente conhece como destilação fracionada. E ele é, de novo, trabalhado aqui no diagrama de temperatura por composição. Esse é o sistema que é usado, por exemplo, nas refinarias de petróleo, onde os pontos de ebulição dos diferentes componentes daquela mistura são muito próximos, certo? Então, o que eu tenho? Eu não tenho mais uma coluna, aqui eu continuo tendo aquecimento, né? O meu líquido está aqui com as suas frações molares iniciais, vou aquecer, mas ao invés de o meu vapor gerado chegar e ser direcionado para o condensador, agora eu tenho pequenas condensações acontecendo aqui a diferentes temperaturas. Por quê? Porque mesmo sem chegar no condensador, essa temperatura aqui já é diferente daqui de baixo. Pouco diferente, mas diferente. Então, eu consigo fazer com que o líquido que tenha o ponto de ebulição mais alto passe por essa coluna, mas o que tem mais baixo, ele encontra esses empecilhos aqui nessas temperaturas diferentes, que são temperaturas diferentes única e exclusivamente por causa do ambiente, não porque eu controle aqui, e ele volta. E o que eu tenho aqui é
o meu componente mais volátil passando mais rapidamente. Portanto, o que eu vou pegar aqui é mais rico no meu componente mais volátil do que no outro sistema de destilação simples. Então, na destilação fracionada, o que eu tenho é que se repetem sucessivamente os ciclos de ebulição e condensação aqui dentro, certo? Até que eu consiga ter um líquido aqui mais rico na fração, mais volátil. Como é que esses pratos teóricos aqui funcionam? Olha esse gráfico. Olha como essas linhas são próximas. Isso quer dizer que eu tenho componentes com a volatilidade, com as temperaturas de ebulição muito próximas. Lembra, aqui embaixo eu tenho líquido, aqui eu tenho vapor. A temperatura de vaporização deles é muito próxima. Então, quanto mais próximas forem, mais linhas de amarração com temperaturas próximas eu vou ter. Essas temperaturas próximas aqui é o que eu estou chamando dessas divisõezinhas aqui que a gente faz. E eles são chamados de pratos teóricos, certo? A eficiência de uma coluna de fracionamento, então, se exprime em termos de números de pratos teóricos. Quantos pratos teóricos eu tenho que ter aqui? Quantos eu consegui colocar aqui dentro dessa linha do diagrama de fase? O número de etapas efetivas de vaporização e condensação necessárias, então, para chegar a um condensado com uma certa composição mais rica do que se eu fizesse um único ciclo, a partir de um dado, né, destilado, vai estar relacionado diretamente com, então, essas curvas aqui do diagrama de fases de temperatura por composição. Aqui, só para vocês terem um exemplo, a gente tem, né, uma refinaria, né, desenhada de forma bem simplificada e bem esquemática, certo? Onde eu coloco aqui o que eu quero destilar, então eu coloco aqui o petróleo, certo? Tá aqui, ó, essa parte aqui corresponde a essa parte aqui. Aqueço, aqui eu tenho os meus pratos teóricos, certo? E vai subindo, o que é mais líquido eu recolho primeiro, e aqui eu tenho o recolhimento de cada uma das minhas frações, que são do menos volátil para o mais volátil. Gás, gasolina, querosene, óleo combustível, óleo lubrificante e os resíduos, que são parafina e a lama asfáltica usada para fazer asfalto. Mas, como a gente sabe, nada nesse mundo é perfeito, né? Então, e a gente tem alguns casos, então, em que eu não tenho aquela curva, né, bonitinha, aquele diagrama bonitinho, mas acaba aparecendo umas coisas assim, né? Onde eu tenho um ponto bem mais alto, olha só, primeiro aqui, primeira temperatura eleva, né, para depois diminuir. Lembra, antes eu partia aqui para baixo direto, agora eu tenho uma elevação, e a outra curva, ao invés de vir aqui abaulada para baixo, ainda faz uma curva, né? Uma coisa bem diferente. Isso aqui é o gráfico típico da mistura de clorofórmio com acetona. Nossa, professora, clorofórmio com acetona? Mistura interessante. Não, senhores, hein? Nada de brincar com essas coisas, não. Mas na indústria, o pessoal de vez em quando precisa dessa mistura, inclusive para fazer determinadas composições de solvente para material orgânico, certo? Então, esses aqui são solventes poderosos na indústria. E às vezes você precisa combinar os dois. E então, quando você precisa separar o clorofórmio da acetona, você tem um gráfico desse tipo. Esse gráfico que forma essas duas orelhinhas viradas para baixo aqui, porque eu olho para isso e penso num coelho com as orelhinhas viradas para baixo, vocês podem pensar no que vocês quiserem, tá? Eu penso num coelho. É o típico gráfico do que a gente chama de azeótropos, certo? Os azeótropos, então, têm esse tipo de situação onde eles não seguem, né, a composição padrão do vapor e do líquido. Então, o que acontece? Eu tenho um ponto aqui onde o processo de destilação não separa
clorofórmio de acetona não separa os azeótopos. Por quê? Porque as duas linhas se tocam. Eu tenho uma região onde, se a fração molar, por exemplo, do clorofórmio for maior do que a da acetona, eu tenho um limite de separação. Eu não consigo separar qualquer composição de clorofórmio e acetona, né? Então, aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho vapor. Se o meu líquido tiver qualquer uma dessas composições de fração molar, eu ainda consigo separar clorofórmio de acetona, mas eu tenho um limite para isso. Por quê? Porque quando eu chegar nessa fração molar aqui, tanto o líquido quanto o vapor, eu não vou conseguir separar os dois. Agora, um pouquinho que eu mude a composição, eu volto a conseguir separar de novo. Mas nesse ponto eu não consigo, nessa região eu não consigo separar. Se eu tiver essa composição do líquido ou do gás, eu não consigo sair desse ciclo. E só para poder mostrar também, vejam só, eu tenho a curva ao contrário. Sim, eu tenho as orelhinhas viradas para cima, certo? É o caso, por exemplo, de ácido nítrico e água, certo? Os diagramas de fase que exibem, então, um mínimo são soluções desestabilizadas em relação às soluções ideais. As interações A e B não são favoráveis, né? Elas são extremamente desfavoráveis. Vejam, ácido nítrico e água, eu tenho nitrogênio fazendo pontes de hidrogênio com oxigênio, né? Com os hidrogênios da água. E eu tenho os oxigênios fazendo pontes de hidrogênio com o hidrogênio do ácido nítrico. Vejam que essa mistura, para eu poder separar, é extremamente complicada. Então, eu tenho um mínimo aqui, um ponto de mínimo dessa curva, onde as interações são muito fortes e eu não consigo separá-los bem, né? Então, quando a vaporização de A for suficiente para a composição da solução líquida chegar a B, chegar aqui a B, né? O que eu tenho? Eu tenho que o vapor formado na solução terá a mesma composição do líquido, lá igualzinho nos azeótropos de máximo, certo? E aí, a evaporação se dá sem a modificação da composição. É uma solução azeótropa, mais uma solução azeótropa de mínimo, não de máximo. Normalmente, as de máximo acontecem para os compostos orgânicos e a de mínimo para os compostos inorgânicos. Normalmente, não que não existam possibilidades de acontecer o contrário. Quando a composição azeotrópica, então, é atingida, certo? A destilação não vai contribuir para a separação dos dois líquidos. E a condensação tem a mesma composição que aquela solução inicial. Então, vejam que eu tenho um ponto em que eu não consigo mais separar. Se nos casos dos gráficos anteriores o que a gente tinha eram líquidos com pontos de vaporização extremamente próximos, de tal forma que eu tinha um máximo ou um mínimo onde eu não conseguia separar, eu tenho agora o caso dos líquidos imiscíveis, que é a situação contrária, né? Então, a gente vai analisar a destilação de dois líquidos imiscíveis, por exemplo, octano e água, né? Esse aqui extremamente polar, extremamente apolar, então os dois não se misturam, né? Um não consegue dissolver o outro em si. E aí o que a gente tem é duas fases separadas, certo? No líquido, então, há uma pequenina fração de A dissolvida em B e também uma pequenina fração de B dissolvida em A, aqui na fronteira. Esse aqui é um funil de bromo, certo? Um funil de separação. Aqui eu tenho a água, aqui eu tenho o óleo, no caso, nosso octano, certo? Porque a gente sabe que a densidade do octano é menor do que a densidade da água, mais pesado vai para baixo, mais leve fica em cima, e eu tenho aqui essa linha aqui onde os dois se tocam. Nessa linha, mas bem na linha mesmo, eu tenho algumas moléculas de água dentro
do óleo. E eu tenho algumas moléculas do óleo dentro da água, mas são moléculas, não dá para perceber, certo? É muito pouquinho. Por isso, a pressão total de vapor da mistura é dada por P igual a, como se eu tivesse a pressão de A puro e pressão de B puro. Essa observação, então, é o fundamento da destilação de vapor, que vai possibilitar a destilação abaixo do ponto de ebulição normal de compostos orgânicos insolúveis em água e sensíveis ao calor. Quando eu preciso realmente separar, inclusive essas pequenas gotinhas que estão aqui em contato de um com o outro, eu uso o sistema de destilação de vapor, pensando nessa pressão total em relação às pressões parciais, certo? E uso sim o sistema de destilação. Primeiro eu vou separar, né, a água do líquido que der aqui no funil de bromo, mas aquele restinho que ficar aqui, eu posso passar no sistema de destilação para poder separar, se for extremamente necessário que eu tenha, né, essa água ou esse óleo muito puro. Então, hoje nós passamos por, né, vários gráficos e a gente estava sempre falando de líquido e gás. Na próxima aula, a gente vai dar uma olhadinha em alguns pontos importantes desses gráficos e vai dar uma olhada também na parte de líquidos e sólidos, tá? No sistema de solidificação, que também é muito interessante na indústria em alguns momentos. Pessoal, não esqueçam de fazer a lista de exercício, não esqueçam de fazer o resumo, aproveitem que a matéria está fresquinha na cabeça e eu vejo vocês na nossa próxima aula.